Boa tarde. No domínio público de hoje, vamos explorar a iniciativa de governo digital, abordando seus objetivos, benefícios e desafios. Discutiremos exemplos de digitalização de serviços públicos, o impacto na transparência e eficiência governamental e as preocupações com segurança e inclusão digital. E quem recebemos para falar sobre o tema é o coordenador do Departamento de Governo Digital da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Marcelo Santos. Marcelo, bom te ter aqui. Boa tarde. Eu que agradeço o convite para conversar um pouquinho. Esse tema, não é uma novidade na gestão pública, não, mesmo municipal, estadual, federal, eu já trabalho com esse tema desde 2012. 2012? Quando ainda era considerado... Mais de uma década, Marcelo. Mais de uma década. Assim, naquela época, nós ainda usávamos o termo governo eletrônico. Sim, existia muito essa parte, documentalmente, a gente encontra muita coisa sobre o governo eletrônico aí, né? Sim, sim. Ele foi evoluir para governo digital, uma mudança de paradigma, uma mudança de termos, faz questão de 2, 3 anos. Uhum. Até então, nós ainda trabalhamos com o termo governo eletrônico. Uhum. Uma adaptação, né? Uma adaptação. Para quem é da computação, também é uma coisa interessante, porque a computação ela veio da engenharia elétrica. Então, do eletrônico ao digital, ele tem essa... Uhum. E também outra questão é da tecnologia de informação e comunicação, que ficou também uma outra nomenclatura que evoluiu. Então, aproximou também essas áreas, né? Exatamente. Porque só a TI, a tecnologia da informação, o ferramental técnico, as linguagens, não é nada sem a aproximação das pessoas que vão utilizar e a comunicação dos processos, a comunicação em geral. Então, o termo TICs evoluiu bastante também nesses últimos tempos. Tu também é professor, né? Sim. Também a gente conversando, né? Estou aqui dando aula de noite, estava com... esse momento. Como é que é isso também? Tu dá aula onde? No Unilassalle, em Canoas, Uhum. Os cursos de graduação, Ciência da Computação, Engenharia de Software e mais outros 5 cursos da área de tecnologia também. Não, beleza. Vamos tentar explicar um pouco o que é o governo digital e quais são os principais objetivos desse governo digital. Ótimo. O governo eletrônico, até então, ele se focava muito em ferramentas, em desenvolvimento de sistemas, em desenvolvimento de processos para melhoria tanto da vida do servidor público quanto do cidadão que vai utilizar aquele serviço. Mas até então, se focava na tecnologia tão somente, no desenvolvimento de ferramentas, no desenvolvimento de processos. De alguns anos para cá, a evolução do governo digital, ele tende a trazer agora um novo olhar, um novo paradigma. Não só mais as ferramentas, agora é o ser humano utilizando as ferramentas. Esse é o principal foco. Não só o servidor público se adaptando a esse novo processo, se adaptando às novas tecnologias, a mudar os seus procedimentos do dia a dia para uma forma mais simples, mas também quebrando um pouco aquele eu sempre fiz assim, sempre funcionou, então vou continuar fazendo. A tal da cultura organizacional. Exatamente. Que no serviço público acaba ficando, às vezes, mais difícil de mudar em função das características do próprio serviço. Mas não só o servidor público, a própria população, o cidadão também tem... Nós temos um olhar também para o cidadão, porque mudou os comportamentos nos últimos anos, os hábitos de acesso à internet, as formas de acessar a tecnologia também mudaram e isso tem que adaptar a esses novos comportamentos. E temos, por exemplo, exemplos como o gov.br, que é um desses exemplos, quando a gente fala de digitalização de serviços públicos. Então, justamente usando isso como referência, como é que o governo digital pode beneficiar a população?
ou seja, além do que tu já citaste, que é a questão do servidor público, que tem uma questão de uso desse novo ferramental, lá na frente, quais são os benefícios para o cidadão? Utilizando essas ferramentas, por exemplo, termo bastante na moda agora, ciência de dados. O uso dos dados, nós geramos informação, né, utilizando o celular, né, ultimamente internet das coisas, né, nós temos Big Data também, Big Data, tudo que está no nosso redor está gerando informação, seja informação de tráfego de dados pela internet, seja as informações que são geradas pelo celular. Nós temos um microfone no bolso o dia inteiro, captando informação, captando as nossas palavras e transformando isso em informação em dado. Né? Quem nunca, né, ficou alguns minutos conversando sobre determinada coisa, daqui a pouco recebe uma propaganda sobre aquele produto. Abre ou o Google e tem aquela questão que tu estava justamente falando, que tu nem tinha feito a pesquisa ainda, né? Exatamente. Então, o uso dessas tecnologias, dos dados gerados, né, pode ser, falando em governo, pode ser utilizado para melhorar, por exemplo, o investimento, identificar melhor as áreas de investimento, melhoria dos serviços. Então, eu vou investir naquele serviço, vou dar prioridade ao investimento num serviço que é mais utilizado pela população. Então, tem vários, né, questão de segurança, blockchain hoje em dia está sendo utilizado para algumas questões de segurança. Que é blockchain justamente foi sempre muito vinculado ao uso de criptomoedas, né, NFTs. Exatamente. Ou seja, hoje já há um olhar diferenciado para blockchain, até para a questão de documentos, né, documentos públicos, de fé pública. Exatamente. Também tem essa linha também, né? Sim. A própria certificação digital e outras questões de criptografia para dados, para segurança de sistemas, hoje utilizam bastante, né, o blockchain como uma fonte de informações, como uma fonte de estudos, né, para gerar. Marcelo, e quais são os desafios para os governos implementarem esse tipo de melhorias? Lá quem está lá no serviço público, que precisa pensar como gestor e colocar a equipe para trabalhar, quais são esses desafios que vocês enfrentam? Hoje são vários desafios, né? Nós podemos, né, de forma mais sucinta, classificar em dois tipos, né, que continua sendo a tecnologia. Então, muitas vezes a tecnologia para utilizar ela é cara, ou então ela ainda nem existe. Vamos lá, inteligência artificial. A forma de criar os processos que hoje estão sendo feitos com ChatGPT e outras ferramentas, elas remontam à década de 40. Sim. Já está tudo lá escrito como fazer. Sim. Por que a gente não fez até hoje? Porque só agora a gente tem tecnologia suficiente para armazenamento, para processamento, para, né, todo o ferramental técnico que a gente precisa. Então, a gente está falando de 80 anos. Exato. Um período bem grande, né? Ou seja, a discussão inicial sobre as teorias sobre inteligência artificial remonta, então, ao início, meados do século passado. Não, e isso a gente está falando meados da década de 40, quando se falou, né, das redes neurais. Sim. Quando for criado toda a lógica básica da rede neural, que é o coração do ChatGPT, por exemplo. Sim. Então, essa tecnologia, como fazer, já estava descrito há muito tempo. A gente só não tinha como fazer até então. Questões de o armazenamento, capeamento, processamento, equipamento, né, licenças, muitas vezes. Sim. Isso são desafios que vocês têm para implementar essas coisas. São desafios, porque muitas vezes, por exemplo, vamos colocar um chatbot. O chatbot, ele utiliza uma dessas inteligências e nem todas elas são gratuitas. Envolve determinados custos. Sim. Né?
quando a tecnologia começa a ser mais utilizada com frequência, ela vai reduzindo, né? Vai barateando com o tempo, reduzindo o custo final. Sim. Mas hoje em dia ela ainda... Né, custa, né? Ainda. Eu me lembro, por exemplo, a questão de equipamentos, porque eu comecei a trabalhar na época dos mainframes. Então, tu já tem uma ideia. Sim, né? sim. E quando surgiu a microinformática, né, eu estava trabalhando no banco, então tinha toda a questão do equipamento, o custo e a licença do software, o Windows. Então, hoje ninguém mais fala nisso. Então, é justamente essa questão que tu aborda sobre os custos e diminuírem com relação ao tempo, né? Exato. E hoje... E o próprio acesso à tecnologia. Hoje em dia, né, é muito comum ter um smartphone que tem acesso à internet, que tem acesso... nós estamos falando aqui de uns 10 anos atrás, eu ainda tinha que ir numa lan house para acessar a internet se eu não tivesse um equipamento em casa. Sim, era muito comum isso. Exato, e a gente está falando de pouco tempo, 10 anos, não é muita coisa. Sim. Então, evoluiu, né? Ele ganhou bastante ênfase nesses últimos anos justamente por isso, disseminação da tecnologia. E o segundo ponto são as pessoas. É a pessoa utilizando a tecnologia. E a gente não está falando só do servidor, a gente está falando do cidadão. Sim. Que às vezes ele auxilia a voltar para um processo, né, analógico, né, não digital, no momento que, por exemplo, na situação hipotética de a pessoa vai no balcão da prefeitura, pede um serviço, ele é atendido e aí o funcionário diz para ele que ele vai receber o número de protocolo por celular. Mas muitos ainda têm a necessidade do papel. Sim, aquela coisa de sair com o meu número. Esse aqui é o meu número de protocolo. Se eu não sair com o número de protocolo na mão... de algo de retorno. Sim. Eu não fui atendido. Sim. Então, muitas vezes, tem que se fazer um desvio, uma exceção para que a pessoa possa sair com o papel e com o tempo aquela exceção acaba talvez sendo mais fácil do que fazer o processo e aí se volta ao processo antigo, mesmo tendo o ferramental. Mas aí não é muito justamente da cultura? É cultura, é cultura. Porque, hoje em dia está mais simples, está bem mais simples. Quando tu precisar de um exame, normalmente tu pega uma requisição. Né? Hoje é tudo eletrônico, né? Muitos dos processos são eletrônicos. Mas quando tu não parece que tu não está com exame, né? Ou uma antiga radiografia, né? Tu faz a radiografia, mas cadê a minha chapa? Antigamente era chapa. E o processo hoje não existe mais, esse processo químico, né? Quer dizer, existe, mas não tão usado quanto o processo hoje digital. Exato. E às vezes não é só a própria pessoa, né? Ela vai no posto, ela pega um atestado e aí o atestado tem um QR Code, um código aí, né? E ele chega no RH e o RH não aceita porque não tem o papel. Sim. Ele não quer o QR Code do atestado. Sim. Ele quer um documento físico. Sim. E que o QR Code justamente tem mais segurança, porque precisa validar ele em algum portal. Exato. Isso garante que aquele documento é legal. Sim. Ou seja, também a falta de entendimento de que aquele QR Code ou aquele número, ele tem um valor que digo, de relevância de mais segurança, digo assim, do que um próprio papel, que pode ser carimbado, assinado, posso botar um CRM e produzir um documento que pode ser falsificado. Exatamente. Não estou dando ideia, mas que dá para fazer. Mas que é mais simples do que entrar num site da própria entidade, né, da clínica ou do posto de saúde e validar direto com a fonte. Sim. Né? Bom, Marcelo, então me diz alguns exemplos, por exemplo, já lá na prefeitura, ou ampliando, talvez tenha outros exemplos do Estado e do próprio país. Exemplos de serviços que já estão ao alcance e que as pessoas podem até nem se dar conta, assim, que foi todo um processo,
né, um trabalho para que isso chegasse lá na ponta. Então, dê alguns exemplos. Né? Pode ser próprios teus, de vocês, lá da prefeitura, quanto de outros entes federativos. Um dos exemplos até que a gente estava comentando antes, a própria Carta de Serviços da prefeitura, que ela é ela veio de uma determinação legal, né, obrigatório que todas as entidades, não só prefeituras, né, Estado e federal, nós temos na né, Câmara e também. todas as entidades precisam desse documento. Ele pode ser feito via documento PDF ou portais de outras... Ou ambos, né? Ou no ambos. caso de vocês. No caso nosso... Antes. Né, durante alguns anos, nós temos desenvolvido algumas ferramentas, né, a nossa equipe tem desenvolvido algumas ferramentas nesse sentido, para completar essas lacunas, sejam na área de transparência, com o portal da transparência, sejam na área de evolução de dados, com o portal de dados abertos, que está criando forma, por enquanto ainda ele está na fase de projeto, mas, por exemplo, o portal de dados abertos, ele traz a possibilidade do cidadão criar aplicativos com os dados da entidade e ele sim conseguir ser, né, ganhar protagonismo nesse ponto. O que eu preciso saber? Não é o que a entidade está me entregando pronto. Então, portal de dados abertos, a carta de serviços, nós começamos há uns 2 anos atrás. Hoje eu tenho uma pessoa só cuidando dessa carta. Nós conseguimos evoluir passos curtos, né? Questão de... né? Muitas vezes, de novo, as pessoas também têm que trazer a informação. Nós evoluímos em torno de 80 serviços para 400 serviços nesses últimos 2 anos. Mas considerando que é uma pessoa que vai lá na ponta, conversa com o setor que presta o serviço, faz todo o mapeamento daquele serviço desde o início até a entrega final. E aí depois ele tem que descrever tudo isso, né, de uma forma clara, usando escrita simples, sem os tecnicismos de cada área. Né? Cada uma das áreas, às vezes nós temos muita dificuldade para entender. Imagina o cidadão. Então, a própria área da informática, assim, tem que cuidar para a gente não utilizar, né, muito tecnicismo, porque também, né, complica às vezes a forma de falar. E quando a gente fala, por exemplo, de transparência, como que o governo digital pode ajudar nesse processo? Porque tu falaste de dados abertos, seria esse o caminho? Dados abertos é uma das grandes ferramentas, porque diferente do portal de transparência, onde são informações mais voltadas ao financeiro da prefeitura, Deglutidas, né? Já mastigadas, exato, né? São compilados, né? são dados compilados, ainda assim são dados brutos, mas eles têm um formato específico direcionado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz as informações que precisam estar lá. Sim. O portal de dados abertos, ele é um pouquinho diferente. A concepção dele é que os dados sejam dados brutos, né? Sem esse... Eu não digo nem o tratamento. Né? Eu não preciso... Eu entrego o dado completo, eu não tiro só a parte, né, que possa interessar ao cidadão. Então, acaba que ele vai ter que minerar a informação lá dentro. Sim. Mas como aqueles exemplos de... Chega ao final do ano, as empresas lançam os seus balanços. Tem um monte de informação lá, mas tem um resumo. Né? Tem uma coisa compilada, que é o custo, eu digo, gastos, paga impostos, mas tem, até chegar naquele número final, teve esse filtro. Então, o que se entrega é justamente todo o balanço, está lá disponível. Né? Todos os números que hoje tu consegue enxergar no final do ano, por exemplo, no balanço, estão disponíveis eletronicamente. Seria isso, mais ou menos? Exatamente. Uma analogia. Isso. E tu falaste né, do portal. Vocês fizeram, quando tu chegastes, né, a prefeitura desenvolveu um portal focado já com essas novas tecnologias e houve
o enxugamento, como é que foi? Vocês tiveram, né? Como é que foi esse processo? Tiraram vários sites que estavam, né, em diferentes secretarias e trouxeram tudo num só. A equipe ela começou com essa finalidade, né? Tanto é que hoje nós criamos uma marca, a equipe portal tem marca registrada, tem tudo, né, da equipe, de identificação da equipe. Justamente porque nós trabalhávamos somente com os sites da prefeitura. Que eram um monte, né, de informação. Eram quase 50 sites diferentes. Algumas secretarias, por exemplo, tinham 8 sites diferentes. Meu Deus. Então, por exemplo, se eu quisesse uma informação, eu teria que ir procurar se no primeiro não ia encontrar naquele site. O que acontecia? A pessoa ia para o canal de atendimento ligar para a prefeitura. Sim. Então, o que aconteceu? No momento que eu tenho um único canal, né, de acesso, também a gente facilita, reduz o número de ligações para a prefeitura, continua alto porque a demanda é alta. Sim. Né? Muitas vezes a gente tem ali um volume muito grande de ligações, mas continua, mas não mais por ligações básicas, do tipo aonde eu faço determinado serviço. O serviço já está lá destacado, com todo o procedimento, né, com a data, o tempo que ele vai, se tem algum custo para ele, então ele está todo descrito lá. E o portal, ele era nós começamos ali por, ele já, a infraestrutura de portais já existe desde 2010 na prefeitura, com outras tecnologias, que a tecnologia ela vai perdendo validade ao longo do tempo. Sim, vão surgindo melhores, mais intuitivas. Vai surgindo novos equipamentos que aquela tecnologia já não dá mais suporte naquele novo equipamento. Sim. Então, em 2018, por ali, né, ficou insustentável, até por causa de questões de segurança, questões de não era mais dimensionável em celulares, que né, houve uma migração do acesso. Responsivo, a tal da responsividade. Isso aí. Responsividade. Isso. Que é criar um único, né, layout e ele abre em diferentes dispositivos. Dispositivos, Exatamente. Tablet, computador, celular. Exatamente. Televisão. Sim, exato. Tudo. Então, é o mesmo layout e ele se adapta, né, a função dele ao dispositivo. Que inclusive, não só a visão, ele pode ocultar ou incluir novas funcionalidades dependendo do espaço que eu tenho e do uso. Isso eu já vi também. A gente acessa no celular, tu tem a versão no web, que é a versão web no celular, ou tu usa o modelo dentro do próprio browser, né? Aquele modelo responsivo. Sim. E alguns aparecem mais serviços, mudando, dependendo da forma de disposição das informações, tudo muda, né? Isso. E a questão do UX, né, a experiência de usuário também veio muito forte nessa, né, complementando, porque, por exemplo, que seria a experiência no uso de um aplicativo ou o mesmo serviço da prefeitura. Se eu estou utilizando no celular, provavelmente eu vou ter um foco específico, eu vou querer serviços do tipo endereços, telefones ou algumas coisas assim. Né? Quando eu estou no desktop, provavelmente eu vou querer outros serviços da prefeitura. Uma lista de telefones, né, de outros tipos de serviço. Então, a experiência do usuário, a gente consegue também direcionar que tipo de funcionalidades vão aparecer em um ou outro dispositivo. Isso depende o usuário tu consegue identificar que ele veio pelo telefone e que ele usou tal serviço. Ou ele está usando o site, está usando tal serviço. Então, essa forma de trabalhar é uma inteligência, né, para customizar. Considerando o comportamento, né, o comportamento do usuário, centrado no cidadão, centrado na pessoa que vai utilizar aquele aplicativo. Outra questão que aí, né, além de reunificar, juntar os 52 sites em um único canal, há questões de acessibilidade, a universalidade do acesso à informação.
Nós aprimoramos, construímos mais algumas ferramentas justamente para não só o básico de aumentar uma fonte, de mudar um pouquinho o contraste, mas outras ferramentas que também eram importantes para aquele que, por exemplo, tem uma baixa visão ou uma cegueira total ou algum outro tipo de necessidade. Hoje, por exemplo, nós temos uma colega, né, fica o agradecimento à Lucimara, da SDS, ela faz a validação de todas as ferramentas que nós construímos. Ela homologa? Ela homologa, e ela nos xinga muito se ela não consegue utilizar qualquer parte, seja do aplicativo, seja do portal, seja do que a gente produzir. Então, a gente tem a garantia que, pelo menos... É bom saber, porque uma colega faz esse teste, né? Exato. Conta de tudo que vocês estão... A última versão do portal, quando nós lançamos, além da Lucimara, a ADEVES foi convidada a fazer os testes. Ah, que legal. Então, também. A própria associação foi convidada, indicou alguns associados para fazer os testes de validação da ferramenta. Isso é bem importante, porque também diminui o tempo, né, de homologação da solução. Né? Porque vocês têm mais gente testando, tem mais gente avaliando e mostrando, não funciona isso, não funciona aquilo. E aí o pessoal se põe a trabalhar em cima desses percalços que vão surgindo, né? Exatamente. Marcelo, tem uma questão de tecnologias emergentes. Tu falaste de tecnologias que se mudam, tecnologias que são ultrapassadas. E o que se fala hoje? Já citaste, por exemplo, inteligência artificial. Mas o que vem como tecnologia emergente para uso de governos digitais? Hoje, algumas dessas tecnologias a gente tem a dificuldade pela questão de equipamento, pela dificuldade, pela questão das licenças, mas ainda assim a inteligência artificial vem se destacando bastante. Ela hoje vai ser porque a gente fala muito em hype, né? Mas isso, ela não é um hype, porque todo mundo fala assim, é um hype, isso vai passar, como outras coisas passaram. Diferente do NFT, que foi um hype, né? Aquela coisa das imagens, da figurinha, dos Apple, acho que eram os macacos, aqueles que tinham, né? Que o Neymar comprava, aquela coisa toda. A inteligência artificial não é isso, não é um hype. Ela vem para trazer soluções para problemas, ou seja, um gargalo gigantesco que a gente tinha e ela está trazendo soluções em curto prazo, né? E cada vez esse prazo vai encurtar mais ainda. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, grandes volumes de informação, que seria impossível uma pessoa fazer a análise daquela informação e extrair informação útil, dados, relatórios úteis, né, no mesmo tempo que uma inteligência artificial Até consegue. existiam programas para isso, mas tu tinha que fazer o programa para fazer isso. Ou seja, alguém tinha que pensar como fazer. Aí tinha que escrever todas as linhas de código, dizer exatamente, tu vai lá, busca informação e tal. Hoje tu diz para a inteligência artificial o que tu quer e ela vai te entregar. Sim. A inteligência, da inteligência para evoluir agora, nós temos, né, alguns estudos falam que em questão de 5 anos nós já vamos estar com aplicativos, com a inteligência artificial em celulares e outros, né, dispositivos que talvez ainda... Diferente da Alexa, né? Diferente do Google Assistente, que já tem um sinais bons. Ela é um dispositivo de processamento de linguagem que já utiliza um dos nichos da inteligência artificial. O ChatGPT, essas outras ferramentas, eles usam a inteligência, a análise de informação via texto. Né? A Alexa usa via áudio, ela transforma o áudio em texto e depois aplica os processos. Sim. Mas a lógica é semelhante. Mas hoje, né, o brasileiro utiliza, né, cria utilizações para tudo que é ferramenta. Então, hoje em dia, se encontra muito vídeo,
criações de fotos, os memes de internet. Então, hoje estamos em fase de experimentação. Sim. Muitos estão de descoberta, testando. né? Aquela coisa de, olha, dá para fazer isso. Exato. Vamos fazer. Mas ainda não se tem um foco. Muitos já têm. Sim, né? Muitas estão utilizando como ferramenta de trabalho para melhoria de processos, para redução de tempo de entrega de produtos, né, com muita frequência. Mas a grande massa ainda está descobrindo a tecnologia. Era uma coisa que não saía das salas acadêmicas, né, das salas de aula, e agora está disponível. Sim. E lembrando que isso justamente foi uma evolução do hardware, que se fala assim, o software. Se não tivesse o hardware para processar esse volume de informações, o LLM lá ia ficar lá guardadinho na dele, sem conseguir trabalhar, né? Ou seja, o hardware teve que evoluir significativamente, ou seja, até a questão do processamento, o tipo de memória que a gente usava, CPU, GPU, e agora tem um outro que é a NPU, né? NPU, sim. Ou seja, são melhorias de hardware e de capacidade de processamento para que se possa trabalhar todas essas informações de forma coerente, né? E mesmo assim ainda alucinações, como a gente fala, né? Sim. São temas também que ainda, por exemplo, tem que se evitar no uso por exemplo, de um laudo, alguma coisa que impacte aí diretamente no cidadão que, por exemplo, pode fazer um uso de um elemento de uma radiografia, alguma coisa, fazer uma avaliação, aquelas de análise de imagem e ter uma resposta que não é adequada ao problema do paciente, né? Isso também é uma questão a observar, né? A assertividade dessas redes sociais, redes neurais, seja o ChatGPT, seja alguma outra, ainda... O último estudo que eu vi estava em torno de 30% de assertividade. Então, eles são redes, como o GPT, ele é generativo. Ele vai te dar uma resposta. Sim. Né? Seja ela certa ou errada, ele vai criar uma que seja mais próxima à realidade. E quando tu fala 5 anos, é para justamente mitigar todos esses problemas? Por isso que tu já deu uma janela bem grande, porque em 5 anos na área de informática é um tempo gigantesco, né? 5 anos é muito tempo. É muito tempo. 5 anos é muito tempo. Quando tu cita 5 anos, é mais nesse entendimento? Nesse sentido. Que assim, existem estudos que em torno de 5 anos, esse percentual de assertividade ele vai evoluir bastante mesmo. E hoje realmente, né, a questão também de ferramentas legais, marcos legais para o uso da inteligência artificial também, né, estão sendo pensados nesses próximos 5 anos. Provavelmente muita coisa vai evoluir nesse sentido. E vocês já têm usado alguma coisa com inteligência artificial, algum projeto para uso de inteligência artificial no governo digital? Sim, nós temos, ainda está em fase de experimentação, né, porque o judiciário já utiliza há bastante tempo. Né? O Dr. Sinar é um... Não falta dinheiro para o dinheiro. Não, a nossa... Sim, mas eu ia dizer no legislativo, do Poder Judiciário. O Judiciário já utiliza há muito tempo e eles têm... E a doutora Sinara usa também, agora já na Procuradoria. Ela levanta essa bandeira já há bastante tempo. Sim. Mas lá... Ela vai ouvir o programa. Ela vai acompanhar o programa, ela vai falar. Com certeza. Ela está me mandando mensagem. Sim. A questão do judiciário hoje, né, existem software, algumas iniciativas justamente para... Vamos lá, a gente tem alguns milhões de processos lá pendentes para análise. Sim. Se essa inteligência consegue avaliar esses milhões e te identificar os 10% mais viáveis, onde eles podem atuar na causa, ou então aqueles 10% que abandona a causa, que vai perda perder. De tempo, é perda de tempo. Custo, energia. Exatamente. Então, nesse sentido, está se surgindo várias. Nós também temos alguns projetos nesse ponto, mas
por enquanto, como assistentes. Assistentes para o uso, justamente para a carta de serviço, para aprimorar um pouquinho mais. Né? A carta de serviços, essa semana, nós apresentamos um trabalho... Na segunda-feira, né? Foi na segunda-feira. Num congresso... Da Sociedade Brasileira da Computação. Sociedade Brasileira, em Brasília. Em Brasília. Né? Nós conseguimos uma autorização para apresentar via remota, justamente questões de deslocamento, né? Que os aeroportos ainda... Foi dia 19, é isso? Foi. É dia 19 de julho, porque como o programa fica na internet, depois disponível, embora ele vá ao ar nessa sexta, né, fica a data também para pesquisa, dia 19 de julho de 2024. Isso. O evento ele deve estar encerrando hoje, né, dia 25. São vários, agrupam várias áreas, tem dentro eventos satélites de inteligência artificial, de processamento de imagens, de várias outras áreas. Nós participamos de um evento satélite, que é o workshop de governo digital, e lá nós submetemos o trabalho que fala dessa integração de uma evolução que nós montamos para a carta de serviço, que até então era feito de uma maneira mais manual, já que ele gera um PDF, ele era feito num editor de texto. Então, hoje ele foi criado um sistema que ele gerencia todos os documentos, inclusive o mesmo documento que já foi utilizado em um serviço, ele pode ser replicado em outro. Se eu atualizo um documento, ele atualiza nos dois. E a entrega do serviço também. Nós tínhamos esses serviços em forma de PDF, nós tínhamos ele separados em páginas diferentes dentro do portal, dentro da intranet, dentro de outros sistemas. Toda vez que tinha que alterar um serviço, tinha que alterar em todos eles. Então, hoje, essa integração é tudo centralizada. Então, ela faz uma alteração e ela define se ele vai ser publicado, se ele não vai ser publicado, se ele está em rascunho. Então, ele faz toda essa gestão da carta. Você trabalha com Kanban, alguma coisa assim, para cuidar o fluxo? Como é que vocês cuidam desse fluxo internamente? É outra processo filosofia do governo digital, é a utilização dos métodos ágeis, né, para as equipes de desenvolvimento. De novo, impacta nas pessoas, né, receberem isso. Nós utilizamos. Né, a nossa equipe ela trabalha com Kanban, com a filosofia Scrum, que ela tem tem todos os papéis definidos dentro de uma equipe. E nós vamos lá, temos alguns ritos. E alguns deles, por exemplo, o mais simples de todos é uma reunião simples de 10 minutos todos os dias. Ah, que legal. Vocês conseguem fazer isso? Sim, conseguimos já. Alguns presenciais remotamente ou todos remotamente? Como é que funciona? Não, todos presenciais. Todos presenciais. Se reúne naquele horário marcado, todos já vão para aquele espaço. A gente fala os 10 minutos, cada um tem seu espaço de fala. A partir dali, cada um já sai e segue o seu dia. Até porque esses processos, eles, como a gente fala, né, a gente fala políticas de governo, políticas de Estado. Quando se pensa em governo digital, embora fala, né, políticas de governo, a gente está falando em políticas que são mais permanentes. Então, também para quem chega, troca-se o governo, está lá todo um processo que antigamente também saía, a gente ouvia nas histórias que saia troca uma prefeitura, por exemplo, o prefeito que entra até tomar pé da situação, do que aconteceu, do que não aconteceu, né, perde-se tempo precioso aí no início de mandato. E com esse tipo de ferramental, isso facilita muito também, né, para quem chega, ou uma continuidade de governo também, né? Sim, porque nós mantemos tudo documentado, tudo claro. Né? Não é o meu processo que eu estou fazendo lá no meu cantinho. Todos os meus colegas daquele setor, daquela equipe, estão sabendo o que eu faço. Né? Então, são 3 perguntas. Né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se eu tenho algum impedimento, eu preciso de ajuda. Então,
preza muito mais a comunicação direta entre as partes, né? Tira cada um do seu silo, tira cada um da sua mesa e conversa. Seu quadradinho, né? Então, Exato. E quando a gente fala em implementação de ferramentas, assim, depois passando todo o processo, quando a gente está falando aí primeiro de um plano, né? De um projeto, ele entra em homologação e aí ele tem que nascer para a sociedade. Como é que é também essa etapa de vocês colocarem, né, o produto para fora, para que as pessoas tomem conhecimento, ou, né, as mídias, essas coisas assim? Como é que é esse processo de vender para o público uma nova solução que é implementada num governo digital? Geralmente nós tentamos atrelar alguma data, algum momento, algo que esteja acontecendo para gerar, né, gerar engajamento. Uhum. Por exemplo, um dos projetos que está sendo desenvolvido, eu nem sei se podia falar, o pessoal da cultura que me perdoe, mas nós estamos desenvolvendo o acervo municipal, a digitalização de todo o acervo municipal de jornais e outros, de áudios, documentos históricos e outras coisas assim. Que bacana. Criando todo esse ferramental. O pessoal da arquivologia vai adorar. Pesquisa, economia, todas essas coisas. Estudantes, o acadêmico, ele vai se utilizar. É um outro tipo de dado aberto. Exato. É um outro tipo de informação que ele tem um nicho muito forte. Sim. É o pessoal da arqueologia, historiador, mas, né, é um documento que hoje não está disponível em nenhum lugar. Então, provavelmente, a gente está com uma data prévia para outubro, né, ali na semana eu acho que é o dia do arquivo, não, o dia do patrimônio histórico municipal. Olha, a gente vai ter que fazer um convênio com a prefeitura, porque a gente tem muita coisa no nosso arquivo, que é um arquivo morto, quer dizer, muita informação que está lá guardada e, né, dentro de caixa. Exatamente. E não tem o que fazer, porque era assim que era antigamente. E muitas vezes esses documentos traz um benefício também para a entidade, sim, no momento que esse historiador ele precisa de um documento, alguém dentro da entidade tem que parar, ir lá procurar a caixa, procurar onde é que esse documento está para conseguir... Sim, para resgatar essa informação. Sim, que é bem difícil, né? E como a gente pode falar assim, por exemplo, promover essa capacitação, não só a capacitação do usuário, mas também o público que vai usar esse serviço? Porque a gente falou então dessa etapa. Primeiro, né, se pensa, se lança e depois... Vocês desenvolvem uma área técnica. Eu preciso que um servidor tenha um conhecimento, aí tem as pessoas, os validadores, e lá na frente o usuário. Como é que vocês também pensam nessa questão de passar essa cultura e como ela é feita? Isso através da inclusão digital, né? O nosso departamento ele faz parte da diretoria de inclusão digital da prefeitura. E ali, na diretoria de inclusão digital, nós temos um departamento que trabalha com os cursos, não só ensinar a pessoa a utilizar o equipamento, mas sim as ferramentas que hoje tem disponíveis, as ferramentas tecnológicas que hoje a gente tem disponível para o uso. Então, o letramento digital, a capacitação, esse contato com o ser humano é uma das ferramentas que a gente utiliza bastante para a gente conseguir, né, engajar no uso da tecnologia. Então, se a pessoa não quer utilizar a tecnologia, né, é tempo, é recurso, né, que foi empregado para o desenvolvimento daquela... Professor Marcelo, estamos encaminhando o nosso programa, a parte final. Se algum tema que eu não abordei agora, aproveite então essas considerações finais e fale sobre algum assunto que passou batido em função do tempo também, né? Porque é uma discussão bastante importante, justamente porque impacta na vida do cidadão
traz inovações, traz transformações para a sociedade e às vezes o conhecimento de todos esses processos ele não é nem colocado na mídia. Então esse também é o objetivo do programa, trazer essas discussões e apresentar essas soluções. Sim. Bom, nós somos um departamento, né, denominado Governo Digital, mas o que hoje nós trabalhamos é um dos eixos, dos segmentos do que seria o governo digital completo. Tá? Para que a gente consiga utilizar ele da forma adequada, vai ainda algum tempo, as estratégias ainda estão sendo montadas. Faz umas 2 semanas o governo federal lançou a sua estratégia nacional para governo digital, que ela vai balizar, ela vai nortear as prefeituras, os estados, para que consiga direcionar o uso e os esforços para a implementação, então, do governo digital. Hoje nós estamos fazendo um segmento, que é o segmento informação, comunicação, manter as pessoas a par do que está acontecendo e diminuir o caminho entre o cidadão e a prefeitura. Perfeito. Agradecemos a gentileza pela participação do coordenador do Departamento de Governo Digital da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Marcelo Santos, em nosso espaço de debates. E este programa é retransmitido na nossa grade de programação. Além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube e na página do Facebook. Até o próximo encontro.